Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco, e hoje eu vou falar algo muito importante com todos vocês sobre quem crucificou Cristo e está na terra hoje em dia. Eu vou começar falando o pior defeito da humanidade de todos os tempos. Eu quero que vocês entendam a importância disso, pois reflete sobre os dias de hoje que vivemos. Queridos irmãos, primeiro, para termos defeitos, temos que saber a causa. E a causa dos defeitos da humanidade, desde os primórdios, há milênios e milênios atrás, se dá através do medo. Entendam, a humanidade, todos, em maioria, tem medo do desencarne. Se nós formos falar de sentimentos, nós podemos falar e exaltar que o sentimento mais nobre e mais puro é o amor. É inclusive o que Cristo veio nos ensinar sobre o amor. Este é o sentimento puro da fonte do Pai Criador. Muitos irmãos de luz, ou dentro da espiritualidade, falam que o contrário de amor é não amor. O contrário da luz é não luz. Mas eu vou me aprofundar um pouco sobre isso, para que vocês entendam que, na minha concepção, o contrário de amor é medo aqui na Terra, em terceira dimensão. Porque através do medo é onde é a fonte que exala, que exalta outros sentimentos negativos que as pessoas têm. Então vamos dar um exemplo. Lá dos povos antigos, dos primórdios da humanidade, entendam, a humanidade vivendo conhece o desencarne, certo? A partir disso, todos têm medo do desencarne, da sua vida que na Terra irá se findar, irá finalizar. Por causa disso, começam as crenças limitantes, adoração a deuses. E naquela época dos povos antigos, vieram seres extraterra. Há muitas mitologias em todos os povos antigos, desde deuses da Índia. A Índia tem mais de 100 deuses, para vocês terem noção. Da Grécia Antiga, dos egípcios, dos sumérios, dos incas, dos Hopi, entre tantos outros povos. Eles têm seus deuses. Inclusive, naquela época primária, eles faziam sacrifícios de sangue por causa desses deuses. Então compreendam, nessa grandes quantidades de mitologias que existem por aí, muitos desses povos antigos passaram esses conhecimentos desses deuses até os dias de hoje. Mas antes havia a adoração. E é o que até hoje a humanidade exerce. Então, por exemplo, hoje a humanidade em maioria, certo? Tirando algumas regiões como China, Japão, entre Índia, entre outros locais, que tem vários deuses, né, que eles ainda, vamos dizer, têm adoração e idolatria por vários deuses, em maioria, né, principalmente os cristãos, têm adoração por Deus, o Deus único, o Deus Pai. Ótimo. Só que, em si, a adoração ao Deus Pai é através do medo.
Medo de, quando perder a vida, ir para um local ruim, como é dito biblicamente, para o inferno. Então, adoram Deus Pai por medo e não por amor. Eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que, em maioria, principalmente aqueles que vivem em doutrina e dogmas pelos falsos profetas, adoram Deus porque temem Deus e não porque amam e confiam em Deus. Então vamos resumir, queridos irmãos. O pior defeito da humanidade é o medo do desencarne e adoração a deuses com D minúsculo. Isto já vem pela história da humanidade há milênios e milênios atrás. E por causa destes deuses, a humanidade é capaz de tudo, inclusive os piores atos. Então, por exemplo, naquela época antiga, quando os deuses astronautas vieram à Terra, na época dos egípcios, entre outros povos, os maias, esses seres que vieram na Terra ensinaram os povos maias, os egípcios, entre outros, principalmente aqueles remanescentes da Atlântida, que estiveram no Egito, e ensinaram tecnologias tão avançadas que hoje não é ainda utilizada por nós, na ciência moderna que nós vivemos. Mas as tecnologias, como eles levavam rochas de dezenas e centenas de toneladas para construir as pirâmides, e isto é uma tecnologia que foi aprendida através desses deuses astronautas, ou vamos dizer, esses antigos astronautas de outros planetas que vieram e ensinaram. E pela humanidade, aos olhos da humanidade na época, foram considerados deuses, porque tinham tecnologias absurdas. Então, para eles eram deuses. E por isso a adoração. E quando eles iam embora, para que eles retornassem, eram feitos esses rituais. E isso não adiantava, porque os astronautas de outros planetas que vieram na Terra naquela época não voltaram porque entenderam que a humanidade não estava preparada para esse encontro após este conhecimento inicial. Porque a humanidade, vamos dizer, viveu e se integrou-se a uma doutrina, que é o que nós vivemos hoje ainda, em maioria. Crenças limitantes de salvadores, e não no Deus que está dentro de nós. Daí chegou Cristo. Todos esperavam um Messias, porque os povos antigos, as consciências mais elevadas, os escritores da época, falaram, profetizaram: o Messias irá vir, irá chegar, irá ajudar a salvar a humanidade. Daí, todos aguardavam, os estudiosos, os religiosos, aguardavam o Messias. E Cristo chegou. O Messias chegou diante de todos esses religiosos, esses profetas, que aguardavam diante da população em si, do humano simples ali, que tinha fé que o Messias iria chegar, e ele chegou diante de seus olhos, operou milagres, curou, ressuscitou, transformou a matéria como água em vinho, entre tantas outras coisas, como prova do seu poder divino. Mas tem um grande defeito da humanidade: medo. E este medo e esta adoração e esta doutrina imposta através do medo por estes religiosos
esses falsos profetas, inclusive isto é bíblico, certo? Esses falsos profetas fizeram com que os seus seguidores, aquele povo, os próprios judeus que esperavam o Messias, não crescem que o Cristo era o Messias, que ele estava ali e que ele era o Salvador. E todas essas pessoas que não confiaram que Cristo, que se dizia filho do Pai, e ensinou e dizia palavras sábias, parábolas maravilhosas e ensinamentos preciosos para que as pessoas pudessem compreender a magnitude de quem elas mesmas são e o poder que cada um de nós temos e o poder divino que nós temos em se conectar ao Pai Criador, o único Deus Pai Todo-Poderoso que criou tudo, o céu e a terra. E ninguém acreditou, porque aqueles falsos profetas, como os pastores de hoje, corromperam a crença daquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que viram Cristo ajudar alguém e operar milagres. E naquela época, as pessoas que ali viviam é o grande exemplo dos dias de hoje. Naquela época, Cristo estava lá. Cristo não tinha maldade nenhuma, sempre praticou coisas boas, salvou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, provou ser o Messias, mas ali dentro daquelas pessoas, o sentimento que elas tinham, amargo, impuro, não conseguiram enxergá-lo. Quando chegou no momento de soltarem Cristo ou Barrabás, por influência desses falsos profetas, por influência dessas doutrinas, crenças limitantes e principalmente por medo desses que na época eram poderosos e podiam até feri-los, e neste caso até Pedro recusou Cristo por 3 vezes. O próprio discípulo de Cristo recusou-o por 3 vezes, por medo de desencarnar. Entendam a importância do que eu estou dizendo a vocês. Então todos aqueles preferiram soltar Barrabás. Mas Cristo já esperava que isso acontecesse, porque a sua missão era realmente ser crucificado, para que a palavra dele permanecesse na história por todos os tempos da humanidade. Se ele não fosse crucificado, talvez se passasse centenários e a história dele iria ser esquecida, ou não iria ser tão relevante como é hoje em dia. Mas tudo faz parte dos planos de Deus. Então, portanto, queridos irmãos, se Cristo viesse aqui hoje, quem iria acreditar que ele, o Messias, retornou aqui entre nós na terra? Muitos iriam apontar o dedo e julgar e dizer: ele é falso, ele é fake, ele é do mal, ele não é o Cristo verdadeiro, até os dias de hoje. Compreendam que as crenças dos homens hoje são para deuses com D minúsculo. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? O medo que até hoje assombra a humanidade é o medo do desencarne. Então eles se apegam a qualquer salvador para poder se sentir bem, diminuir o seu medo, sabendo ele
que não existe desencarne, aliás, existe o desencarne, mas não existe morte, vamos dizer assim, que não posso ficar usando essa palavra aqui, mas que nós somos eternos. Tem muitos espiritualizados, despertos, que continuam com medo. Por isso, eu digo a vocês, quem são aqueles que crucificaram Cristo e hoje vivem aqui na terra e crucificariam novamente? São aqueles, amados irmãos, que primeiro, vivem em medo. E o medo traz toda a gama de sentimentos impuros, que é o quê? A raiva, o ódio, o julgamento, a acusação. Entendam, todos aqueles que vivem em seu dia a dia, julgando o próximo, apontando o dedo, desdenhando do próximo, não acreditando nas palavras de Cristo, não buscando conhecimento, não buscando praticar o amor incondicional, sempre vivendo em uma baixa vibração, irritados, nervosos, inseguros, medrosos, todos esses são os corrompidos, que vivem através do oposto do amor, ou seja, não vivem através de Cristo, vivem através do mal, do anti-nosso amado irmão Cristo, daquele que está na Bíblia, porque medo e todos os sentimentos impuros fazem parte do mal, do nosso irmão Cristo. Por quê? Eles estão tomados por essa vibração e por essa energia negativa. Então, se Cristo chegasse diante deles hoje, eles iriam dar risada de Cristo, tirar sarro, se abusar até ofender e até chegar às vias de fato em violência. Compreendam que você que está aí precisa evoluir, sempre. E não crer em Cristo para ser salvo, porque a salvação está dentro de nós. Mas crer em Cristo como um grande mestre que veio nos ensinar a amar, a mostrar que, como Ele conseguiu aqui em terra, na terceira dimensão, operar milagres, Ele nos indicou que nós também podemos exercer e operar milagres, transformar as nossas vidas, exaltar o nosso amor e assim até transformar a matéria, aguçar nossos poderes psíquicos, nossas faculdades psíquicas, como Ele o fez aqui na Terra, chegando à iluminação. E Ele disse, inclusive, vocês podem até ser mais fortes, melhores que eu, porque todos nós somos irmãos e vocês também têm um poder dentro de si. Então, queridos irmãos, o maior defeito da humanidade é a adoração. Por tanto tempo, a humanidade se sentiu necessitada a adorar falsos deuses. Hoje em dia adoram falsos profetas, falsos pastores. Esses pastores sugam o dinheiro das pessoas com seus pedidos de dízimos e ainda diz: se você não der, você não vai ter nada. Se você não der, você não vai entrar no céu. Isso já vem há muito tempo, queridos irmãos. E por medo a humanidade segue essas questões. Por medo a humanidade idolatra homens, ao invés de idolatrar apenas o Pai, como Cristo disse. Ao invés de idolatrar Deus que está dentro de você. Então, queridos irmãos, a humanidade, em partes, ainda não está preparado. Porque se Cristo estivesse aqui diante de uma grande multidão e falasse palavras de amor, muitos não iriam acreditar que é Cristo. Iriam falar:
Realize milagres para provar que você é Cristo. Por quê? Escute bem o que eu vou dizer agora. As palavras das pessoas ressoam, vibram. O próprio som tem vibração. As palavras de Cristo, as palavras de quem está vibrando no amor, elas ressoam como energia. E essa energia vaga pelo éter e chega aos nossos corpos, nossos ouvidos, inclusive pode adentrar até em nosso coração. Então, quem ali, em meio à multidão, estiver ouvindo as palavras de Cristo, automaticamente vai ressoar com suas palavras, porque está vibrando alto, consegue identificar a egrégora, a energia da fonte dele para com ele, de Cristo para com aquela pessoa, para conosco. Então vai saber, nossa, é Cristo, sem ele precisar provar milagres. Mas, ao contrário, as outras pessoas que não ressoam no amor, que não ressoam na mesma vibração que Cristo, ou pelo menos um pouco das palavras que ele está proferindo, aquelas pessoas que estão amargas por dentro, aquelas pessoas que praticam diariamente a raiva, o ódio, a amargura, o julgamento, os sentimentos mais impuros, aquela pessoa vai ver Cristo diante dela, vai ouvir as palavras de Cristo e não vai ter olhos para enxergá-lo, não vai ter ouvidos para senti-lo, e vão duvidar novamente, e se possível poderiam até apedrejar, se não fossem as leis atuais. Então eles vão recusar a presença de Cristo aqui, e se fossem épocas antigas, iriam crucificá-lo novamente, por heresia ou por acusações diversas. Iriam prendê-lo, às vezes, por estar em praça pública e proferindo palavras de amor ou palavras para as pessoas se autossalvarem das energias mais baixas. E iria ser preso por aglomeração ou por algum gesto das leis de hoje. Então compreendam, queridos irmãos, se você hoje não estiver numa vibração equivalente a ouvir e entender Cristo dentro de você, você não vai conseguir se equilibrar, se elevar e vibrar na frequência da nova terra. Se Cristo estiver diante de você, você não vai reconhecê-lo. Compreendam a importância de você mudar, melhorar. É extremamente importante o que eu estou dizendo a vocês, porque Cristo já está em egrégora aqui no planeta. Cristo já caminha entre nós aqui no planeta. Cristo já está chamando os escolhidos. E tem pessoas que ainda estão em cima do muro. Tem pessoas que estão vibrando baixo. Tem pessoas que estão o mesmo de sempre e não evoluem, não crescem. São aqueles que crucificaram Cristo antigamente e vão crucificar novamente. E eu digo isso de forma geral, porque quem não atingir o nível necessário não vai para uma nova terra, não vai para o paraíso, não vai para o Éden, vai para os mundos escuros, vai para os mundos mais baixos, onde a sua consciência, dentro dessa dimensão inferior, irá fazer sofrê-lo pelos seus atos ruins, mesmo aqueles que parecem simples. Mas imagine você que desdenha do seu próximo, que julga facilmente, que tenta sempre implicar, irritar o seu próximo, sendo um reflexo de você mesmo interior. Quando você desencarnar, quando esse mundo se desfazer de terceira dimensão, você vai para uma dimensão onde tudo que você pratica aqui retornará a você 1000 vezes mais forte.
Tudo que você enche o saco do seu próximo, das pessoas, tudo que você tira sarro, tudo que você irrita, tudo que você pratica de mal, voltará 1000 vezes mais forte contra você. E você sentirá que está passando uma eternidade sofrendo com tudo que você pratica. Enquanto outras pessoas que estão buscando serem melhores, vibrando mais alto, corrigindo seus erros, porque todos nós erramos. Eu não sou perfeito, mas quando erramos precisamos evoluir, nos conscientizar e tentar não errar mais, porque permanecer do erro, como o ditado diz, é burrice. Ser uma pessoa chata todos os dias da vida é burrice, é ingenuidade, é ser afligido pelo mal, pelos seres escuros, negativos, que te prendem e fazem com que você viva a sua vida irritado, ou com todos os sentimentos negativos. Entediado já é um sentimento negativo. Se você vive todos os dias entediado, é porque você precisa evoluir, melhorar alguma coisa, ver a vida com outros olhos. Se você é uma pessoa que tem o vício de reclamar e reclama de tudo, por tudo, em qualquer coisa, das mais simples, você precisa viver em gratidão, você precisa exaltar a gratidão, reconhecer o seu poder divino, reconhecer que você está ali vivo, você existe, você pode melhorar e você não tem que julgar o seu próximo ou qualquer acontecimento que venha até você, porque isso não faz parte do amor, e tudo o resto que não faz parte do amor é ilusão, simples ilusão dos planos e entidades escuras que te aprisiona porque quer que quando você desencarne, vá até ela e seja sugado energeticamente por ela, tanto em terra, mas principalmente quando for para o astral, para as dimensões inferiores da escuridão, onde será assolado por esses seres que estão te esperando lá. É forte o que eu estou dizendo, mas é possível você mudar agora, porque você pode tropeçar de um momento para o outro e desencarnar, e você não vai estar pronto para ir para o céu, para um paraíso, para uma dimensão de luz, porque você viveu a sua vida rotineiramente dessa forma negativa, vibrando baixo, e é para esse tipo de vibração, o mundo vibracional que ressoa na mesma energia, você vai seguir até poder ser salvo por uma entidade, um anjo de luz, que vem até aquela região onde você vai estar em desespero total, mas de tanto pedir, será salvo. Se você mudar naquele tempo que não existe, no mundo astral, no mundo atemporal, onde tudo parece uma eternidade, não se passa os minutos, aquilo é o passado, o presente e o futuro que você vai enfrentar, estando preso naquela dimensão, estando aterrado em um mar de lama. E ali você vai ter que viver tudo que você praticou e pratica diariamente, porque você não elevou a sua consciência para entender que precisa praticar o amor e o bem ao próximo. E minhas palavras são palavras de Cristo. Cristo nos avisou. Todos nossos irmãos nos avisam a mesma coisa. Mas alguns reclamões dizem: as mensagens são todas iguais. Cansei de ver. Claro, porque não toca seu coração. Você não ressoa com elas. Você não aprende com elas. Você continua na mesmice de sempre. E eu estou aqui falando diretamente para você, porque você pode ser melhor, porque você pode ressoar mais alto, e daí, consequentemente, você pode entender o que eles estão dizendo. E essas palavras que eles trazem para nós, ou que eu trago hoje para você, vai ressoar no seu coração, vai te dar força para viver, sobreviver e estar totalmente impregnado de amor. Vai exaltar nosso Pai Criador, que nos criou e nos deu vida, nos deu livre-arbítrio. Mas Ele, como Adão e Eva, disse:
Você tem duas coisas que você pode realizar: o bem ou o mal. Saiba que se você realizar o bem, você terá tudo. A água da vida, a fonte, como Cristo disse, a água da vida, a fonte eterna. Mas se você praticar o mal, você atrairá o mal e você viverá em um mundo baixo, que é onde quem desencarna vai. O paraíso está aqui agora. Dentro de nós é o universo. Ou nós vivemos em um universo, o Éden dentro de nós, e quando sairmos da roupa física, irmos para o mundo que já existe dentro de nós, o Éden, o paraíso que já existe dentro de nós, ou dentro de nós vivemos o inferno. E quando sairmos da roupa física, iremos para esse local. Então vivam no paraíso, vivam no amor, no Éden, onde Cristo, onde o Pai Criador está. Porque só assim você entenderá e sairá deste grande erro, deste grande defeito, o pior defeito da humanidade. Você sairá do medo, porque se simplesmente você confia no Pai Criador, se você confia nos ensinamentos de Cristo, se você confia nas palavras, independente do ser que canaliza a mensagem que vem, mas as palavras, se você acredita quando ressoa com o seu coração e você se edifica, se reconstrói, se motiva simplesmente, é porque são de luz. Mesmo quando eles avisam sobre algum evento, sobre as turbulências, eles estão avisando, mas eles estão dizendo, tudo vai dar certo. Então aprenda, corrija-se sempre. E busque sabedoria, tenha fé, tenha esperança em você mesmo. Construa esse mundo maravilhoso dentro de você, porque quando você olhar para o externo, o mundo será maravilhoso. Você sim enxergará as coisas ruins do mundo, mas automaticamente você auto-perdoará os atos dos não benevolentes. E orará para que eles melhorem e evoluam também. Então acreditem, amados irmãos. Cristo veio aqui na terra para deixar as suas palavras que reinam na luz até hoje, para aqueles que têm olhos e ouvidos, para aqueles que têm coração aberto, para aqueles que expandem a consciência através de melhores vibrações. Então, se Cristo veio aqui e prometeu que iria retornar, Ele já está retornando dentro dos corações, Ele já está retornando dentro das consciências que se tornam crísticas. Ele está vivendo dentro de cada um de nós. Mas para isso você precisa se abrir, não julgar, como Cristo ensinou tantos ensinamentos. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então por que julgaste? Por que sofreste? Por que atraíste tantas coisas para ti mesmo? Saibam, meus amores, vocês são como eu, filhos e pais ao mesmo tempo. Então sejam pais daqueles que precisam e sejam filhos do nosso próprio Pai, que habita dentro de nós. E é isso que eu vim falar hoje. Gratidão. Gratidão, amados irmãos, muitas bênçãos, estamos juntos. Até a próxima. Vitória da Luz.